Olá, boa noite a todas e todos. Começando mais um Boa Noite 247. Hoje, sexta-feira 13 de setembro. Boa noite, Alex. Tudo bem? O Tudo que bem, boa significa noite. sexta-feira 13 para você? Nada. Significa que amanhã é sábado, mais 14. nada. Ontem Que foi, amanhã é sábado ontem 14. foi quinta, amanhã é sábado. Tá certo. E você, Paulo? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Olha, Apesar de ser sexta-feira 13, tá que tudo aliás eu bem. nem reparei. Não, Eu só reparei que era agora. sexta-feira, que era 13, mas não reparei que era sexta-feira 13. Tá certo. Não significa nada. Pra mim, não. Então, até a gente tá trazendo uma que pode ser uma boa notícia, que é uma possibilidade de investigação do Moro e do Dallagnol, não só o Moro, mas de todas as autoridades envolvidas na Vaza Jato, de mensagens que foram divulgadas pelo Intercept, autoridades da Operação Lava Jato, como juiz e procuradores. Por quê? Porque os parlamentares, a oposição, conseguiram recolher as assinaturas suficientes para instalar a CPI da Vaza Jato. E aí ela já foi até registrada lá, agora está nas mãos do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para que dê sequência a essa investigação no Congresso. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a decisão de agora há pouco do ministro Edson Fachin, do Supremo, que homologou a delação sem provas do Léo Pinheiro, ou seja, oficializou, né, judicializou a homologação que a Polícia Federal não queria, o Ministério Público não queria, enfim, teve uma coisa de um jogar para o outro, e que o Léo Pinheiro mudou sua versão várias vezes, né? Vamos lembrar disso aqui, e mesmo assim foi a base, a sustentação de toda a sentença do Moro contra o Lula. Vamos falar também sobre desdobramentos da questão do Moro sobre a sua saída, né? O Santos Cruz disse que o Bolsonaro pode sim entregar a cabeça dele, tá aí no pacote do assunto Moro, a gente fala junto com a Vaza Jato. O Bolsonaro fez um duro ataque à imprensa, a gente vai comentar isso também. E saiu uma matéria na revista Época que deu bastante o que falar aí nas redes sociais, que é com a esposa do Eduardo Bolsonaro revelando segredos de Estado aí em sessões de psicologia, é isso, Alex? Sim, é uma coisa meio autoajuda, meio psicologia, meio parecido com o Olavo de Carvalho. Mas né? não é uma terapia. Ela é psicóloga, mas terapia por vídeo eu acho meio difícil, porque é por é vídeo, por é por vídeo. Skype, não é presencial, é por Skype. Ela está lá em Brasília e o paciente, o cliente está na sua casa. E aí o que acontece? O que acontece de grave nisso é que ela revela nessas conversas, quer dizer, ali não importa se é um cliente, se é um repórter, tá certo? Mas ela revela ali até questões de Estado. Ela diz aí, por exemplo, para o seu cliente, olha, nós jantamos com o presidente do BNDES, que é amigo do meu marido, e ele contou que descobriu coisas horrorosas lá no BNDES, chocantes. E ela conta isso para o cliente. Não importa se é um repórter ou não importa, claro que o repórter não precisa apresentar como repórter, esse menino está sendo linchado, né, pelos bolsonaristas das redes, querem pegar, querem matar. Até o ministro, né, o Weintraub fez uma postagem sobre isso. Esse Weintraub, na verdade, não é ministro da Educação, né, ele além de ser um sabujo do Bolsonaro, ele parece um policial, né, parece um cão que vai para cima de todos que estão ali incomodando a família Bolsonaro. Não sei bem qual é o papel dele no governo. Mas esse menino, João Sacconi, fez a coisa certa. É muito parecido com a matéria que também a Época fez com o Olavo de Carvalho. Mesma coisa, o Olavo de Carvalho tem lá suas aulas dele, não sei do que também. E um repórter se inscreveu. Um repórter não tem que se identificar como repórter. Imagina, isso nunca não faz parte o repórter tem que trazer o que é de interesse público. É de interesse público saber que a mulher de um deputado federal, filho do presidente, indicado para embaixador, conta para os seus clientes segredos de Estado, porque o Estado virou a família Bolsonaro. Há uma simbiose espúria entre a família Bolsonaro e o Estado brasileiro. Né?
O que não é aceitável. E ela também, né, nessas foram 5 aulas, né? 5 aulas que ela deu. A Sãozinha e a Rosângela estão lembrando aqui que são sessões de coach, que ela é coach. Exato. O nome moderno agora é esse, é coach. Não sei do que, autoajuda, autoastral, não sei, para levantar o astral, não sei para que é. Mas ela recomenda ao cliente também, para ele levantar o astral, leia os blogs de direita que apoiam o governo. Claro. É uma das recomendações também da coach Luísa Helena. Paulo. É Luísa, não tem Helena nada. Aliás, nada a ver, né? Paulo, você chegou a ver essa matéria? Eu cheguei a ver, polêmica. Assim, a polêmica, li assim o resumo, e realmente é impressionante, porque é o seguinte, coach é hoje em dia uma coisa muito usada para executivos. Quando você é executivo, você tem questões na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, e você não quer fazer uma análise tradicional, você não quer fazer não sei o quê, coach é aquele sujeito que mistura um pouco de psicologia, conhecimento de mercado, conhecimento empresarial, e dá conselhos para as pessoas. Eu conheci muitos executivos que tinham coach. Eu vou falar com o meu coach, isso eu fui meu coach me disse, isso aqui. É como se fosse aquela pessoa assim, nesse mundo que todo mundo desconfia de todo mundo, você paga alguém para poder confiar nele, né? Bem, você vê o grave aí, quer dizer, é uma pessoa que é casada, né, com um deputado que pretende ser embaixador do Brasil em Washington e comete as maiores indiscrições. Não importa muito assim se o sujeito se apresenta, se é um repórter ou não é um repórter, é casual que ele é um repórter. Ainda bem que ele é um repórter, porque nós ficamos sabendo do tipo de comportamento que a futura, a candidata a embaixatriz, né, porque esposa de embaixatriz, embaixadora, embaixatriz, embaixadora é quando ela é embaixadora, né, que não é o caso aqui, né? A coisa que é embaixatriz. E todo mundo sabe que as embaixatrizes são justamente um dos alvos prediletos, né, para a fofoca, para a intriga, para descobrir informações, né? E essa daí, pelo amor de Deus, em simples contatos assim, né, com um jornalista um jornalista que fez um trabalho bom, eu nunca tinha ouvido falar, portanto não é um jornalista de grande experiência, né, vamos dizer assim, mas certamente tem uma competência inegável, porque trouxe informações relevantes e que mostra, é mais um elemento para falar o seguinte: não pode nomear o Eduardo Bolsonaro embaixador, não pode, não dá. O Eduardo Bolsonaro, assim, além dele ter assim, uma postura primária, assim, nas suas tentativas de conquistar a amizade do Trump, né, posar com bonezinho, fazer declarações assim vergonhosas, né, outro dia, aí ao lado do pai, posar com um revólver. Além de tudo isso, né, ele tem uma mulher que é um perigo à vista. Ou seja, é mais um elemento. Eu acho que a gente tem que olhar isso desse ponto de vista, sabe? Não se trata de ficar falando se o jornalista deveria ter se apresentado ou não, porque no mundo não é assim. No mundo real, hoje pode ser um jornalista, amanhã pode ser um espião, depois amanhã pode ser um agente de um governo da Turquia, né? Pode ser para procurar segredos. E tá vendo que ali já tem uma mina de informações. A esposa do cara. Ou seja, aquela que está ali do lado, que está ouvindo o telefone, que está ali, e que vai em jantares e conta, por exemplo, que o presidente do BNDES descobriu coisas horríveis. É isso, gente. É isso, quer dizer, assim, é mais um elemento para falar, não, o Bolsonaro não pode, o sujeito não tem preparo como diplomata, não tem preparo, assim, o fato, e tem um elemento aí, que é o seguinte: um dos argumentos para as pessoas, para se sustentar a possibilidade do Eduardo Bolsonaro ser indicado embaixador, é que uma súmula do Supremo diz que não é caso de nepotismo se você nomeia teu filho, se você nomeia um irmão, se você nomeia um primo. Não é caso de nepotismo. Agora, não quer dizer que o fato de haver essa brecha para nomear um filho, quer dizer que o filho pode ser nomeado de qualquer maneira, que está liberado. Não, tem que provar competência, tem que provar conhecimento, tem que provar... O ministro Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou assim: a falta de preparo técnico
é de exclusão, exclui essa possibilidade. O Joaquim Barbosa, no caso que ele examinou, ele também excluiu. O Alexandre de Moraes também, ou seja, está claro que agora é o seguinte, o sujeito assim, ele sequer explicou para a mulher dele a função que ele vai ter. E que ela não pode fazer isso. Quer dizer, imagina como é que é. Quer dizer, não dá. Se sabe, ó, chega, tira esse cavalinho da chuva, já estava difícil, vai ficar um pouco mais difícil, sabe? Porque é um risco à segurança do país. Eu acho que ela vai ter que trancar esse curso, né? Eu acho que ela já trancou até essa altura. Não, mas fácil trancar a ideia de ser embaixador. Não, as duas coisas, né? Eu acho que as duas coisas têm que ser trancadas. Vai pedir alguém de trabalhar, né? Honestamente, né? Não, sim, mas você vê que o trabalho dela compromete o Estado, porque a família confunde governo, Estado e família, né? Mas então né? ela está contaminada, né, pela família Bolsonaro. E ela continuar, eu acho que é um perigo, inclusive para a segurança nacional. Mesmo. É um perigo concreto. O pessoal tá falando aqui, Alex, que você fica muito bem sem óculos, viu? Ah, então... O pessoal tá te bom. elogiando. Ah, então tá bom. Vou vir sem óculos, então. Pensei que eu ia causar incômodo por estar sem óculos. Então, obrigado. A Gisela Guiar manda um superchat aqui, diz: boa noite, trio, sexta-feira 13 com lua cheia. Seguimos na resistência. A lua eu não tinha visto. Até o encontro em Niterói. Isso aí, Gisela, quase me achará. Deixa eu trazer aqui uma notícia muito importante, que é a CPI da Vaza Jato. O que aconteceu? O Moro não queria ser investigado, obviamente. Quem quer ser investigado, né? A não ser quem quer ser transparente e mostrar que não deve nada. Acho que não é o caso. Então ele tentou ali, sem apoio do governo Bolsonaro, ele foi abandonado, tentou reverter algumas assinaturas, que já eram muitas, que a oposição, uma grande vitória ali, colheu no Congresso e conseguiu fazer o apoio necessário. Aí ele tinha uma base ali pequena, mas não foi possível reverter essa situação. As assinaturas já foram registradas. O deputado Henrique Fontana, PT do Rio Grande do Sul, tuitou agora há pouco que eles registraram o pedido de CPI, que agora está nas mãos do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O jornalista Leandro Demore, editor executivo do Intercept, já divulgou uma newsletter fazendo uma pressão para que o Rodrigo Maia instale essa CPI. Aí ele diz que só depende agora de uma canetada do presidente da Câmara e que essa CPI é uma oportunidade para que finalmente o Moro e o Dallagnol prestem os esclarecimentos devidos à população. Paulo, você acredita nas funções, na possibilidade de investigação real dessa CPI? Em primeiro lugar, depende, em primeiro lugar, do Rodrigo Maia, que, na verdade, até agora, ele fez muito esse papel, ele é o centrista, ele respeita as liberdades, respeita as prerrogativas do Congresso. Bem, agora ele tem a oportunidade de mostrar que ele respeita mesmo. Existe um pedido de instalação de uma CPI, essa CPI tem um número regular de assinaturas, ela deve ser instalada, o país espera uma CPI a respeito disso, não tem nada de artificial, ninguém inventou nada, é uma necessidade, restou ao Congresso a Câmara fazer essa função, porque essa função poderia ter sido iniciada, quem sabe pelo Supremo, que podia acionado de alguma forma, poderia ter colocado o assunto em discussão, ou não, podia ser assim, também um delegado da Polícia Federal podia ser chamado para investigar esses diálogos, né? Estamos falando de utopias, né? Isso nunca ia acontecer. Mas agora, chegou a Câmara, a oposição se mobilizou, o assunto é importante, tanto que mesmo num ambiente que está longe de ser um ambiente favorável, esse número, mais de 170 assinaturas foram obtidas. Então é o seguinte, agora está nas mãos do Rodrigo Maia. Ele tem que instalar sim, e aí vai se fazer uma CPI, como já foram feitas muitas. Foram feitas muitas, nos últimos anos, várias CPIs assim, desde aquela CPI dos Correios, né, que investigou o mensalão, várias CPIs foram para um lado, foram para o outro. É parte da democracia. Então está na hora de exercer isso. E está na hora, a CPI vai poder fazer aquilo que o Brasil espera há muito tempo, que não é destruir o Sérgio Moro, é tirá-lo do pedestal, aquela coisa de que é inatingível. Não, vão discutir, vamos ter depoimentos, ele vai se explicar, o Dallagnol vai se explicar, e o país vai poder ver
como é que a Lava Jato, uma operação que pretendia mudar o país, que tipo de comportamento ela fez, que tipo de irregularidades ela cometeu, que tipo de tramas foram feitas, assim, prejudicaram o Estado Democrático de Direito, prejudicaram várias personalidades públicas e, de fato, prejudicaram a nossa democracia. E quando os convocados, né, ou convidados se negarem aí, se isso acontecer, também fica escancarada a sua não intenção de esclarecer as coisas, né? Alex, o que você acha? Não, é o seguinte, eu acho que a julgar pelo comportamento do Rodrigo Maia, ele não vai instalar a CPI, porque ele já não aceitou vários pedidos de impeachment, motivos demais para iniciar um processo de impeachment contra o Bolsonaro, isso já foi dito por juristas, e o Rodrigo Maia não quis abrir. A gente sabe que é uma CPI. A CPI é um instrumento fortíssimo. A CPI pode prender as pessoas na hora ali. Se vai o Sérgio Moro mente ali, ele pode ser preso na hora. Quer dizer, a CPI é uma coisa que, para o país, que é muito delicado, muito forte, e a instalação depende da avaliação que o Rodrigo Maia vai fazer do momento político. Eu estou avaliando pelo que ele tem feito até agora. Eu acho que ele vai manter a cautela e vai postergar, não vai aceitar, porque ele agora está com a reforma tributária e tal, e ele sabe que uma CPI quente como essa, que é necessária, né, tem uma coisa, eu acho necessária e acho importante, só acho que o Rodrigo Maia, a julgar pelo seu comportamento, se ele mantiver a cautela com que ele está se posicionando, ele não vai autorizar a instalação de uma CPI, que evidentemente que vai incendiar o país. Mas acho que não pode mandar prender, né? Aquela história do Flávio Bolsonaro CPI porque... Não pode. É porque ele CPI manda delegado, prender na alguma hora. coisa assim. Não, a CPI, qualquer CPI, você pode ver, pode mandar prender quem mentiu, Alguém lembra quem não comparece, condução coercitiva. Olha, vamos assim, não são muito comuns, eu não lembro, assistir várias, ninguém que tenha saído preso de uma CPI, eu não lembro. Não, pode se dar voz de prisão. Não, eu estou dizendo então, que se pode dar voz de... A CPI tem o poder de mandar... Tem o poder de muita coisa, não quer dizer que faça. O que eu acho que é o seguinte, existe hoje um momento político diferente. Essa CPI só ocorreu porque a bancada do governo Bolsonaro ficou de braços cruzados. Isso ajudou. Portanto, o Moro não vai ter esse apoio daquilo que seria sua grande base política. Nem o Rodrigo Maia vai ser pressionado pela base do governo. Isso é um elemento político importante. Isso ocorre numa situação política que já não é a situação de pró-Lava Jato que foi o Brasil desde 2014, quando começou a Lava Jato. Não é isso que nós estamos vivendo. Esse momento é propício a você instalar uma CPI, vamos dizer assim, embora o sujeito possa dar voz de prisão, embora isso nunca ocorreu, por quê? Porque é difícil. Porque, vamos dizer assim, não é assim que você fala que dá voz de prisão, a pessoa não se, assim, é complicado, não é assim. Realmente ela pode esclarecer. Todas as vezes assim que havia forças que não queriam a CPI, argumentavam assim, olha, pode criar o caos, olha, pode não sei o quê. Mas elas foram instaladas. Foi instalada uma CPI contra o Collor, sabe? No momento em que ela foi instalada, o Collor era um presidente muito mais poderoso do que ele era no final, certo? A CPI ajudou a mudar essa situação. O Moro não é. Ele é o ministro da Justiça, está exposto. A Vaza Jato está mudando os humores sobre a Lava Jato, a opinião sobre a Lava Jato, junto àquela parcela da população mais atenta, aquela que procura se informar melhor, que o Rodrigo Maia, com suas ambições, ele não pode desagradar inteiramente, porque ela que dá um certo eco para as suas manifestações de centro, né, como as pessoas dizem. Então eu acho que sim, porque assim, isso aí é uma aposta, né, assim, na normalidade, que precisa ser, alguém precisa debater a Lava Jato. Se o Supremo não debate, se o Executivo está comprometido no debate, alguém tem que debater e ao Congresso. É uma chance ótima, é muito bom que isso seja feito. E não vamos ter ilusões. CPI não vai ser uma CPI de vocação jacobina.
Vai ser uma CPI que vai investigar de um lado, mas é muito bom. Sim, é poderoso, sim, é perigoso para o Moro, mas chegou num ponto que não dá mais. Já grampearam, não é grampearam, já estão ali os diálogos mais comprometedores, assim, não precisa ter mais. Tem que investigar agora, fazer o quê? Agora a questão é pressionar o Maia, né? Tem até gente falando aqui, vamos pressionar o Maia nas redes sociais, mandar e-mail. Quem falou isso foi a Magda Queiroz. Vamos cobrar o Rodrigo Maia por e-mail e nas redes sociais, CPI da Vaza Jato, né? CPI da Lava Jato já. Ione Lucas, depende também dos deputados que vão integrar a CPI. Claro, sempre depende da correlação de forças dentro do grupo que vai investigar, né? Valmir Camargo, o presidente da CPI das fake news, já está recebendo ameaças de morte. Está chovendo CPI lá, né? E tem a Maria Angélica Duarte Silva, que acabou de se tornar membro aqui da TV 247. Seja bem-vinda. Falando em chovendo CPIs, né? Tem a CPI da Lava Toga, que causou um racha no PSL. E hoje tem uma senadora ameaçando deixar o partido, porque o Flávio Bolsonaro não quer essa CPI. Não só ele não colocou sua assinatura de apoio à criação da CPI, como está atuando para enterrar. E essa CPI tem como objetivo investigar ministros do Supremo, né? Não pessoalmente, mas é o que os parlamentares que apoiam a CPI chamam de judicialização da política, ou seja, o judiciário fazendo coisas que o Congresso deveria estar fazendo, etc. Tem o apoio de maior parte de parlamentares lavajatistas, né, apoiadores da Lava Jato, e o Flávio Bolsonaro está sendo muito pressionado nas redes também, por seus eleitores, pela rede bolsonarista aí, por não ter apoiado, ou seja, por que você não quer apoiar a CPI da Lava Toga, né? Então aí ele saiu batendo boca com essa senadora, que é a juíza Selma, e ela disse que pode sair do partido sim, porque ela apoia a CPI. Paulo, o que você tem a comentar sobre essa CPI e sobre essa confusão que está se criando na direita aí por conta desse grupo? Essa CPI, ela quer ir para cima do Supremo. A tentativa dela é interferir no outro poder, que é o Supremo, que de uma maneira contraditória, incompleta, tem tomado iniciativas no sentido de preservar garantias e direitos individuais. Tem tomado iniciativas nesse sentido, é inegável, e por isso ele é alvo de muitas pressões da Lava Jato, de uma parte da imprensa e de deputados identificados com a Lava Jato, né? Eu acho, assim, que essa CPI ela tem essa função. E o Congresso que vai investigar, um poder que vai investigar outro poder, aí eu vejo um problema. Eu acho que aí não tem nada a ver com a democracia, eu acho que aí é uma interferência indevida, eu acho que é uma CPI, é uma CPI que nasce para tentar intimidar um Supremo que, após anos de silêncio, anos de reverência à Lava Jato, começou a se manifestar, começou a questionar decisões, questionar comportamentos. Pode agora, inclusive, vamos falar por que você está falando isso? Porque agora o Supremo está na iminência de discutir uma acusação de parcialidade do Sérgio Moro contra o Lula e pode até decidir tirar o Lula da cadeia. É por isso que nós temos a CPI da Lava Jato, da Lava Toga. É justamente para insinuar que o Supremo está envolvido e impedir ele de agir. Está errado isso. Para tentar intimidar os juízes, né? Intimidar, está errado. O poder não pode interferir no outro, muito menos dessa forma. Então, a única função disso é isso. É paralisar o esforço, assim, de muito tempo, pelo qual a defesa do Lula, os advogados, o movimento pela defesa das garantias conseguiu colocar um debate essencial no momento político que diz respeito à perseguição do Lula, e vamos agora então para cima do Supremo. Ok, já sabemos quem está interessado nisso, a quem serve isso, né? Mais uma contradição, né, nessa questão do governo Bolsonaro e oposição, porque o Flávio Bolsonaro está contra a CPI, mas não quer dizer que a gente está apoiando o Flávio Bolsonaro. Exatamente, não é isso, quer dizer, não dá, é preciso saber os objetivos, né, as intenções. Alex? Não, o Flávio Bolsonaro não quer a CPI porque ele quer ficar bem com o judiciário, ele é um alvo, ele está sendo investigado, então ele
pelo que consta, ele está atuando como uma espécie de embaixador do pai dele nas relações com o STF, com o Senado, com a Câmara Federal. Então ele está tendo esse papel, por isso que ele não... E é evidentemente, como falou o Paulo, essa é uma CPI da vingança. Isso aí é uma vingança, uma intimidação ao STF nesse clima. Mas essa CPI da Lava Toga não está instalada. Não está instalada. O que está instalada é a CPI das fake news. Mas, evidentemente, que a CPI da Lava Toga é uma CPI que interessa ao Bolsonaro para pressionar o STF, interessa à extrema-direita e não interessa de maneira nenhuma a democracia. Não, realmente não está instalada, está rolando essa articulação aí e coletagem, então, coleta, deu um branco. Coleta de assinaturas para a criação dessa CPI da Lava Toga. E tem a CPI das fake news também. Então tem pelo menos 3 no caminho. A que chegou primeiro foi a da Vaza Jato. É que as coisas ficaram represadas, né? E agora, quando assim, há um estremecimento no controle do governo sobre sua base e sobre o Congresso, aparece a CPI, começa a pipocar. E a que está instalada é só da fake news, que já tem relator e tudo. As outras ainda não estão. Mas ainda não está garantidos os trabalhos, né, dessa CPI, porque depende do Maia. Vamos falar aqui da homologação do Léo Pinheiro, como trouxe aqui a Paula Maria, disse: Fachin homologou a delação do Léo Pinheiro, o que tem a comentar vocês? Lembrando aqui que a delação do Léo Pinheiro foi a que baseou a condenação do Lula, como vocês já sabem, mas o Léo Pinheiro foi um delator que mudou sua versão mais de uma vez, né, em condições suspeitíssimas, porque ele tinha sido preso, portanto estava em condições diferentes do que quando fez o depoimento a primeira vez, e até antes de fazer qualquer depoimento. Mudar a história sem qualquer motivo aparente, né, dizendo simplesmente lembrei, é muito estranho, e a defesa do Lula sempre deixou isso muito claro. Então tem muitos questionamentos a respeito dessa delação. Além disso, foi uma delação que o Ministério Público disse que ela não prestava, né? Ela não quis homologar. Foi o Ministério Público e aí a Polícia Federal acabou pegando essa homologação, né? Agora, o Fachin tornou essa homologação oficial, ou seja, ela vale. Quando se homologa, diz que ela é válida. Então, essa homologação cheia de fragilidades e que sustentou a sentença do Moro, agora é considerada válida, e a defesa do Léo Pinheiro já entrou com pedido para que ele saia da prisão, porque é uma troca, né? Outra coisa que os advogados do Lula sempre bateram o pé. Ele quer benefícios, né? Por isso que ele está delatando Deus e o mundo, especialmente o Lula, né? O primeiro nome que ele delatou para conseguir retorno sobre sua pena, sobre suas condenações. Paulo, o que você tem a dizer sobre isso? E lembrando o que disseram sobre o Fachin na Vaza Jato, né? Não tem como também esquecer disso. Olha, primeiro, essa delação ela é um vexame, porque, vamos dizer assim, você vai delatar um fato que pressupõe que você sabe que você vai delatar, o fato é verdadeiro, a verdade não muda, né? A mentira você pode mentir quantas vezes você quiser, o fato, a verdade está aqui. Isso aqui é um copo. Eu não posso falar aqui que isso aqui é uma garrafa, né? Ou seja, o que acontece com essa delação? A cada momento, o Léo Pinheiro dava uma versão das conversas dele com Lula, do que ele tinha com Lula, para tentar criar a lenda de que a OAS havia feito havia subornado o Lula entregando um triplex de presente, que ali estava o pagamento de propina, né? E como não vinha, e como é difícil, e mesmo para quem está querendo fazer uma delação premiada, você fazer um depoimento escandalosamente falso, você pode ser desmentido, você pode ser... Então ele fez o possível, só foi aceito porque você tem uma vontade de aceitar e vontade de incriminar o Lula sem provas, mas mesmo assim
Mesmo assim, na sentença que condenou o Lula, o Sérgio Moro, né, definiu ato de ofício não identificado. Ou seja, ele não teve coragem de levar a sério. Agora, o Fachin, que é o ministro que chegou no Supremo, né, que assumiu o lugar que era do Teori Zavascki, né, e foi aquele ministro assim que ele estava na outra turma, ele muda de turma e a Lava Jato cai em suas mãos, né, assim, aquele calouro que de repente recebe a grande tarefa, né, o recém-chegado que vira o dono do caso mais importante da turma, porque naquela turma havia outros ministros com muito mais experiência de Lava Jato, muito mais tarimba no Supremo, mas que não eram da confiança da Lava Jato, vamos falar a verdade. Quem estava lá era o Lewandowski, quem estava lá era o Gilmar Mendes, quem estava lá era o Toffoli, ou seja, todos eles com mais cancha e mais experiência naquele... O Fachin chegou, é o recém-chegado que chega e leva o bolo. O bolo de aniversário, leva a coisa, né? Ou seja, uma coisa assim, uma história, né? Essas muitas histórias que acompanham a Lava Jato no Supremo e aí agora ele fez, né? Tá retribuindo, né? Tá mostrando que veio, ele homologa uma coisa que realmente assim não merece, né? Não merecia ter esse tratamento, né? Em outras palavras, que não tem o menor cabimento, né? Essa é a real. Isso aí, porra. Alex. Não, e tem o seguinte, a homologação não quer dizer que há provas da delação. É apenas a confirmação técnica dessa delação. E essa delação continua sendo uma delação furada. Então, é uma homologação que serve mais ao Léo Pinheiro para ele pedir a progressão de pena, para ele voltar a morar na sua mansão no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Mas todos os empreiteiros moram em São Paulo, não sabia. Marcelo Odebrecht, tudo, né? E os delatores, né, que antigamente eram os dedos duros, aliás, são dedo duro, né? Delator é dedo duro, né? Não há coisa pior do que essa, né? Você participa de um crime e entrega os outros. É uma coisa asquerosa, né? Tanto que o pai do Marcelo Odebrecht nem fala mais com o Marcelo, está rompido porque o Marcelo Odebrecht, para conseguir benefícios, ele continuou delatando. Então é um horror. A Lava Jato instaurou o direito da delação. Então, quanto mais o cara delata, mais benefício ele tem. Então, a última do Marcelo Odebrecht foi delatar o cunhado dele, mandou o cunhado dele para a prisão para conseguir a progressão da pena. Isso é uma coisa asquerosa. E com o Léo Pinheiro a mesma coisa, tanto que ele mudou a versão dele várias vezes. Nós vimos nas revelações da Vaza Jato, os procuradores dizendo assim, não, mas o que ele está dizendo não serve para nada, isso aí é besteira, isso aí está no Google, isso aí não é nada, e etc., né? E o Ministério Público não aceita a colaboração do Léo Pinheiro, porque vê que ele está realmente forçando a barra para receber benefício sem entregar as provas. O Ministério Público rejeita, ele leva então a sua delação à Polícia Federal e finalmente o Fachin homologa. Isso eu acho que não prejudica em nada o Lula, porque continua sendo uma delação sem provas. E na própria lei da delação diz ali que a delação sozinha não vale como prova. Ela tem que vir acompanhada de uma prova. Então, isso beneficia mais um delator, né? Traidor de si, traidor dos colegas, não é? Nas máfias o traidor costuma ser assassinado, né? Esse é o papel, mas esse é o ambiente criado pela Operação Lava Jato. Quem delata, e principalmente isso ficou claro, né? Quem delata ao Lula recebe os maiores benefícios. Então, evidentemente que é uma homologação fraudulenta, porque está homologando uma fraude, mas eu acho que não prejudica o Lula em nada, porque continua sendo uma delação sem prova. Exatamente, e traidor, não traidor do Lula, porque a gente está querendo dar a entender, né, para deixar claro que não estamos querendo dar a entender que ele não deveria ter dito isso ou aquilo, né, mas traidor da verdade, porque ele mentiu para obter benefícios e aí entregou o Lula. Não, mas o reconhecimento, a homologação dessa delação, eu entendo tudo que vocês disseram aqui, mas é o seguinte, do ponto de vista da Lava Jato,
Sempre é importante assim. Entrou com recurso e foi no Tribunal Superior, é a segunda instância deu ganho de causa para acusação. Sabe, é importante hoje para a Lava Jato é dizer o quê? Ah, não, o Lula diz que foi condenado, que não respeitaram a sua inocência, mas todas as instâncias que examinaram o seu caso deram ganho de causa para a Lava Jato. Ele foi condenado e a condenação foi repetida. Homologar esta delação sem valor real nenhum ajuda nesse sentido. Não, mas olha, ela foi reconhecida. Assim, eu vou dizer assim, porque nós temos uma parte disso aqui que é uma disputa de política, uma disputa de argumentação, chamada disputa de narrativas. Na narrativa da Lava Jato, não, olha aqui. Imagina, eles estão falando isso, é conversa de advogado. Olha lá, olha ali. O ministro do Supremo disse que valia, então por que eles estão contestando? Agora é diferente do que era antes, né? É diferente, eu digo assim, formalmente, isso é uma coisa que será usada certamente a favor da Lava Jato e contra o Lula. Ela é incluída nos autos, claro, né? Uma delação não homologada não pode ser considerada judicialmente. É homologada, sim. Realmente ela não traz provas simplesmente pelo fato de ter sido homologada, mas ela é considerada como se tivesse, parte do processo. Jane Corrêa Martins se tornou membro aqui do canal. Bem-vinda à comunidade 247, obrigada pelo apoio. E queria destacar aí o tweet do Bolsonaro falando sobre a imprensa hoje, a gente comentar esses ataques à imprensa. Isso até foi antes da história da época, né? Foi ontem à noite. Enquanto lutamos entre nós, o inimigo se fortalece, nossa inimiga, parte da grande imprensa, ela não nos deixará em paz, etc. Depois que teve a repercussão da matéria da época que eles estavam comentando aqui no início do programa, tanto o Bolsonaro quanto o Weintraub e outros da rede bolsonarista aí, do governo, saíram em ataques específicos contra a Globo, chamando a Globo de inimiga e tal. Então, e aí criticou muito o repórter que abordou a esposa do Eduardo Bolsonaro. Mas esse ataque foi disparado genericamente, né? Não é genericamente, isso é uma resposta clara ao Celso de Mello, a Raquel Dodge, porque foi no mesmo dia em que o Supremo se manifestou contra os arroubos autoritários do Carlos Bolsonaro. Isso é uma escalada. Então, o Carlos Bolsonaro publicou aquela ameaça clara à democracia. O Supremo se manifestou, Rodrigo Maia se manifestou, todos se manifestaram contra. No mesmo dia, ainda no hospital, o Bolsonaro fez questão de rebater, insistir. Ele está confirmando aquele tweet do filho dele. Ele continua a desafiar a democracia. E não é só contra a imprensa, é contra as instituições que estão investigando o seu filho. Porque ele diz claramente, vasculham minha vida. Não temos como agradar a todos. Quer dizer, ele está desqualificando a investigação, está dizendo que está sendo investigado só porque ele não agrada a todos. Né? Então está desqualificando as instituições que estão investigando o clã Bolsonaro. Além de desqualificar a imprensa. Não podemos acreditar na imprensa, ela é nossa inimiga. Eu nunca vi o presidente da República se referir nesses termos, como inimigo. O presidente da República pode criticar matérias, olha, aquela matéria tal é errada, etc, etc. Mas ele está declarando mais uma vez, não foi a primeira, mas reiteradamente ele escolhe a parte da grande imprensa, que não diz qual é nossa inimiga. É nossa inimiga, não é nem adversária, nem... É inimiga, é uma guerra, ele está declarando guerra. E outra coisa, ela não nos deixará em paz, quer dizer, ou nos destruímos a imprensa ou ela vai nos destruir. Isso é uma coisa... E o final é apocalíptico. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Todos quem? O PSL, o governo dele, os filhos dele, o país, o planeta. Se acreditarmos nela, será o fim de todos. Então... É um ataque gravíssimo, não só à imprensa, mas é um ataque às instituições que estão investigando o clã Bolsonaro. Ele está declarando guerra, ele não aceitou a reprimenda do Supremo, não aceitou, ao contrário, ele reagiu reincidindo nos ataques à democracia. E isso é gravíssimo, e como ele está no hospital, parece que vai ser uma coisa urgente para ele, né? Porque além daquela live de ontem... Ele fez uma live de 3 minutos, aliás, nessa live ele mostrou um boné com a inscrição Make Brasil Great Again. Make Brasil Great Again.
e disse que tinha duas boas notícias para os brasileiros. A primeira notícia boa é que os turistas americanos estão liberados de visto para entrar no país. Essa foi a primeira notícia boa que ele deu aos brasileiros ontem. E a outra que... Mas ele não já tinha liberado isso? Mas ele anunciou ontem na live. E eu lembrei que ele disse uma frase sobre a imprensa também nessa live curtinha aí que ele fez do hospital, agradecendo os médicos e tal, que ele fez uma crítica à imprensa também. Isso foi provavelmente minutos antes do tweet. Isso não é uma crítica, isso é um ataque. É verdade. Isso é um ataque frontal. Grande imprensa, ele fala grande imprensa, isso atinge a todos os jornalistas, nós todos. Começa pela grande imprensa e vai para os blogs, vai para os sites, vai para tudo. Quer dizer, é um ataque a nós todos, é um ataque frontal. Vamos lembrar como começou a ditadura húngara, exatamente assim. O Viktor Orbán, que aliás foi visitado pessoalmente pelo Eduardo Bolsonaro, começou pela destruição da imprensa. Como é que destrói? Corta crédito, corta o papel, e é isso que o Bolsonaro está fazendo. Já cortou a necessidade de licitação de publicar jornais, já cortou a obrigatoriedade de publicar balanço em jornais. E ele vai nesse caminho. O primeiro passo para a instalação da ditadura de Orbán foi destruir a imprensa. Ou a imprensa publica o que o governo quer, ou ela é destruída. Isso é o resumo desse ataque. Quer dizer, o que me parece aqui é a disposição do Bolsonaro de instalar aqui uma ditadura à la Hungria. Não precisa dar um golpe de Estado. Não. Ele vai minando a imprensa. A hora que a imprensa é destruída, cai os outros pilares junto. A Adriana Silva está perguntando aqui, e a segunda notícia boa? A segunda notícia boa é que frigoríficos brasileiros foram autorizados a vender carne para a China. Isso é uma notícia boa. Fala, Paulo. Olha, esse tweet dele é realmente impressionante. E é impressionante porque essa imprensa que ele está atacando é uma imprensa que sustenta o governo Bolsonaro em sua política econômica, sustenta a maioria das medidas, boa parte das ações do governo, sustentou o governo Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, ou seja, é uma imprensa que se porta como sua aliada. Não é uma imprensa que é adversária. É uma imprensa que suporta como sua aliada. Mas isso não basta para quem tem projeto de transformar uma democracia num regime autoritário, numa ditadura, num Estado híbrido. Não importa como a gente quiser chamar. Ele exige que essa imprensa se dobre. É por isso, primeiro, que ele ataca a base econômica da imprensa, que procura conservar, assim, que tem até uma obrigação de conservar uma certa independência, como é aquilo que ele chama de grande imprensa, né? Que na verdade são jornais que são conservadores, que apoiam tudo isso, apoiam o seu projeto econômico, as mudanças, as reformas, a mudança da Previdência, e esse pacote macabro de quebra de direitos que vem por aí, mas que conservam alguma independência. Não querem ser cooptados, não querem ser anexados à propaganda do Planalto, como as rádios que ele está atraindo aí, esses acordos que ele está fazendo, aqueles que são publicações, que são assim, publicações de aluguel, né? Ao atacar, fazer esse movimento, o Bolsonaro, a gente não precisa ir para a Hungria, que embora é uma referência importante. Quando a ditadura militar proclamou o AI-5, o primeiro ato, no dia da proclamação do AI-5, foi a invasão e censura do Estadão, do Estado de São Paulo, que era o jornal líder do golpe militar de 64. Ou seja, 4 anos depois do golpe, quando o golpe entra numa fase muito mais repressiva, muito mais antinacional, muito mais assim, quando libera-se a tortura, porque é isso que é o AI-5, ele liberou a tortura, né? Através de um artifício que foi acabar com o habeas corpus, ele, naquela conjuntura, isso equivaleu a liberar a tortura, e é por isso que a partir daí a escalada de mortes, assim, ela adquire um caráter monstruoso, escandaloso, muito importante, né? É a partir daí, é a partir que ele invade o jornal e coloca a censura, que só vai terminar uma década depois. É nesse período, sim,
que você tem a instalação dessa ditadura que foi o pior, esse regime terrível, que a ditadura escancarada, que a ditadura assim, que tortura sem dar satisfação, que prende e desaparece com pessoas, e que é a ditadura da turma do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não é herdeiro genérico da ditadura militar, não. Ele é herdeiro genérico da extrema-direita, daquilo que na época se chamava linha dura, do porão militar, do coronel Ustra, dos amigos do coronel Ustra. Ele é herdeiro disso, ele se pretende continuador disso, e é assim que ele pensa. E é por isso que ele acha que a imprensa é a grande inimiga, porque não pode conviver nem com crítica, nem com denúncia, e com nada, mesmo que isso seja uma coisa cotidiana. Ele não pode, ele vai pressionar enquanto ele puder, e vai sufocar assim que puder. E o primeiro passo foi sufocar economicamente, porque o negócio de imprensa no Brasil, a gente tem que entender que é um negócio difícil, economicamente difícil. Os jornais vivem no vermelho, não conseguem pagar, a gente vê que as redações são cada vez mais enxutas, né? A disponibilidade de recursos para investimentos, para coberturas, é cada vez menor. Eles fazem pacotes e acordos assim, até meio heterodoxos, para não dizer outra coisa, para conseguir recursos, e mesmo assim passam dificuldades. Nessa situação, os grandes jornais tinham um grande benefício quando eles podiam publicar os balanços de grandes empresas. Isso representava uma soma importante para as suas receitas. E ele cortou isso. Então ele está realmente querendo inviabilizar essa mídia, especialmente que essa mídia tenha alguma independência. Ele quer o quê? Que ela rasteje, como todas as outras, que ela feche as portas. Sem dúvida. A Carlinha diz aqui, é a imprensa que o elegeu. E esse debate realmente começou hoje nas redes sociais, depois desses ataques do governo à imprensa. Muitos jornalistas começaram a lembrar que a imprensa, com sua omissão de quem era o Bolsonaro e com suas comparações de extrema-direita e extrema-esquerda entre Bolsonaro e Haddad, ajudaram a fazer com que o Bolsonaro chegasse lá. Muitos jornalistas hoje, como a Eliane Cantanhede, está aí defendendo a democracia, né? A Miriam Leitão sempre defendeu a democracia, mas sempre defendeu também as políticas econômicas do governo Bolsonaro. Diga, tá aí. Fazer um comentário que ele precisa fazer. Sempre defendeu a democracia, mas nunca extraiu as consequências. Porque é evidente que, do ponto de vista da democracia, no segundo turno de 2018, havia uma opção. Vamos dizer assim, quem não fez a opção, que a opção era Fernando Haddad, gostemos ou não, trabalhou pelo outro lado. Quem trabalhou pelo outro lado hoje tem uma conta a pagar, tem uma explicação a dar, tem um balanço real para fazer. E aí foi essa discussão que começou a ser feita hoje, depois desses ataques, né? Muita gente lembrando o papel que os jornalistas tiveram, que muitos jornalistas tiveram, jornalistas que têm espaço para opinar, que podem publicar suas ideias, suas análises sobre tudo, como publicou hoje a Cantanhede, falando em democracia. Então, todos tiveram esse espaço, mas minimizaram toda essa agressividade à democracia por parte do Bolsonaro. O Américo Fortal diz, entre a grande imprensa e o Bozo, fico com a briga. E o Cauê Tresmonte diz, Gisele, eu tô subindo a serra rumo à capital paranaense com escala em São Paulo. Caravana PCO Lula livre, manda um abraço aqui para a camaradagem. Então, um abraço para a camaradagem que vai para Curitiba amanhã, para todo mundo que vai se manifestar lá em Curitiba. Estão saindo ônibus de tudo quanto é cidade. Jorge Teotônio. Os Estados Unidos quem vão fornecer o discurso do Bozo na ONU, 7 minutos. Está lembrando aqui uma notícia importante que é uma reunião do Ernesto Araújo com o Steve Bannon para falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Que vergonha, depois de ter recebido aqui o José Graziano hoje, que foi diretor da FAO, que é um braço da ONU durante quase 8 anos, um brasileiro de um grande calibre, a gente vai ver o presidente da República fazendo um discurso orientado pelo Steve Bannon. A Raquel Alves diz, boa noite, pessoal, comentem a censura do governo brasileiro no Uruguai, que proibiu o filme do Chico Buarque. Então a gente vai encerrar com essa notícia e vou trazer também aqui uma notícia do deputado Paulo Teixeira,
que me trouxe a informação agora, em primeira mão aqui, dizendo que vai convocar um embaixador brasileiro no Uruguai, junto com o Fontana, né, o deputado Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, para explicar essa censura ao filme do Chico Buarque. Alex, o que aconteceu? Não, o que aconteceu é que é um festival que vai acontecer no Uruguai de filmes brasileiros, entre os quais há um documentário sobre o Chico Buarque de 2015. A Embaixada Brasileira em Montevideo sugeriu a exclusão desse filme, o que evidentemente que é uma censura. No entanto, a direção do festival, os organizadores, agora há pouco, confirmaram que o filme será exibido. É um filme sobre Chico Buarque, um documentário do Miguel Faria Júnior, maravilhoso, e que a última notícia é essa: o filme está liberado, vai ser exibido nesse festival, embora essa atitude da Embaixada Brasileira é totalmente reprovável, né? Mais uma demonstração da política brasileira a favor da censura. Paulo. Olha, restou desse episódio um vexame para o regime brasileiro. O filme do Chico Buarque é um filme maravilhoso. O Miguel Faria, ele fez uma pesquisa de arquivos da vida do Chico Buarque, que assim, ele mostra o Chico Buarque como um artista, como um pensador cultural do Brasil, muito mais completo e muito mais avançado do que a maioria das reportagens que eu já li sobre o Chico. É um levantamento assim, tem entrevistas que a gente nem lembra que ele deu quando ele era jovem no Roda Viva. Comentários que ele faz sobre o preconceito preconceito de gênero, numa época que ninguém falava isso. Ele conta passagens da vida dele, de como eles estavam lutando na Itália, ele, o Toquinho, para coisa assim, sabe? É realmente um documentário que orgulha os brasileiros. Porque é um documentário à altura do Chico Buarque, à altura da competência do Chico Buarque, à altura, assim, sabe, desse brasileiro que nós sabemos que vamos dizer assim, hoje em dia, é um dos gênios reconhecidos da cultura, da língua portuguesa, da cultura universal. Ou seja, é maravilhoso. A tentativa de impedir a exibição disso é ridícula. É ridículo, é uma demonstração de força de quem pensa que tem uma força, de proibir uma exibição num festival em Montevidéu. Os caras falam, obrigado, aqui não é uma ditadura, fique com sua ditadura, mas aqui a gente vai exibir. Vai criar um novo interesse sobre isso, merecido, porque esse filme já foi exibido por aí, mas não recebeu a atenção devida. Espero que receba agora, porque é muito bom e assim nos ajuda a entender a importância de um personagem da cultura e a compreender o próprio Brasil através desse personagem. O Américo Machado diz aqui que a Miriam defende a democracia burguesa, e o Sérgio Bernardi diz que a atitude da embaixada tem que ser questionada pelo Congresso. Isso aí. Então, com essa a gente encerra aqui com este som do celular do Paulo Moreira Leite. De novo. Que tocou na entrevista hoje também. Mas é isso, agora ele tá desligando. Agora não precisa mais, pode deixar ligado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Valeu. Bom final de semana para todo mundo. Boa noite. Sábado e domingo vai ser com o Conde e convidados. Então confiram aí a programação do fim de semana. Já já a gente publica. Bom descanso para quem for descansar. Bom trabalho para quem for trabalhar. Até segunda. Tchau, tchau. Pera aí que chegou um último superchat aqui da Marlene Beatriz da Rosa, que diz: apesar de você, tem que ser hino. Isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Até a segunda. Obrigado. Eu quero apoiar muito o 247, eu acho muito importante a mídia alternativa aqui no Brasil para disseminar informação que talvez você não consegue ouvir, ler na mídia grande, da grande imprensa. Então, eu acho muito importante que vocês estão funcionando e divulgando informação sobre a realidade brasileira. Eu dou todo o meu apoio.